Podemos também trabalhar no plano usando outro tipo de coordenadas. Além das coordenadas cartesianas, nós temos as chamadas coordenadas polares. Com elas, né, podemos representar um ponto, uma curva, de maneira diferente, se baseando apenas em alguns elementos que vamos chamar a atenção aqui, e que é curioso, mas algumas curvas são representadas de maneira mais simples aqui em coordenadas polares do que em coordenadas cartesianas. Temos aqui alguns elementos básicos das coordenadas, né, polares. Primeiramente, nós temos uma origem também. Tá? Essa origem, podemos chamá-la de origem, esse ponto, mas ele é muito chamado de polo. Temos aqui um eixo, que é o eixo polar, que a gente vai poder representar ele com uma analogia sendo comparado ali ao eixo X, tá? E temos o ponto P. O ponto P, ele é localizado da seguinte forma. Ele vai primeiro formar um segmento de reta chamado o segmento OP, né? Ou seja, a distância do ponto P até o polo, né? E essa distância é dada por ρ. ρ aqui é uma letra grega, né? Na sua forma minúscula. É algo semelhante ao P no nosso alfabeto. Então, tem um segmento OP de comprimento ρ e o ângulo formado por o eixo polar com esse segmento OP vai dar um ângulo θ. Esse ângulo θ também vai ajudar a localizar esse ponto P. Então, o ponto P ele pode ser localizado da seguinte maneira. Nós vamos ter um comprimento ρ, né? Segmento OP, com um ângulo θ. Okay? Então, essas são as coordenadas polares. Esse ângulo ele será positivo no sentido anti-horário e no sentido horário negativo, ok? Agora, podemos criar também relações entre esses dois tipos de coordenadas, a cartesiana e a polar. Aqui nós temos os eixos das coordenadas cartesianas, né? Como também a origem. E falando, né, em termos de coordenadas polares, nós temos o polo, além do ponto P, né? Temos o segmento OP, com um comprimento ρ e o ângulo θ. Então, dessa forma, podemos reparar que o segmento, o eixo X está na mesma direção que o eixo polar, né? Então, dessa forma, podemos fazer as seguintes relações, usando o teorema de Pitágoras e relações, né, trigonométricas no triângulo retângulo, mais precisamente. Temos aqui, por exemplo, que o cateto oposto a θ, né? Ele está estritamente ligado a y, né? E temos o cateto adjacente. Uma relação que nós podemos ter aqui é que quem é o cateto adjacente, né? O cateto adjacente seria o x, né? Então, o cosseno θ eu poderia dar da seguinte maneira. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é ρ. Então, daqui eu tiro que x é igual a ρ vezes cosseno de θ. Da mesma maneira, eu teria seno de θ igual a y sobre ρ. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, y é igual a ρ vezes o seno de θ. Vale a pena chamar a atenção aqui que em alguns livros, em vez de ρ, é r, tá? Temos também que ρ ao quadrado, como a hipotenusa,
temos ρ ao quadrado igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, né? Quem são os catetos? X e y, né? Então teria x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, ρ vai ser igual a raiz quadrada, né? Aqui, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Aqui acho que fica bem tranquilo, né? Porque esse segmento em si é x e esse aqui é y, né? E temos aqui a hipotenusa. Ok. Outras relações que nós podemos ter aqui, por exemplo, tangente. Tangente de θ. A gente sabe que é seno sobre cosseno de θ, né? Seno de θ sobre cosseno de θ. Isso aqui, então a tangente de θ, né? Eu vou substituir seno de θ por cosseno de θ. Nós sabemos que cosseno de θ é x sobre ρ e y sobre ρ. Quando eu for fazer isso, eu sei que eu vou cortar esse ρ aqui. Então, seno de θ seria só o y sobre o x. Ok? Essas aqui são uma das principais, né, relações que nós temos. Tá? Então, temos x igual a ρ vezes cosseno θ, y igual a ρ vezes seno de θ, ρ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e tangente de θ é igual a y sobre x. Agora, para fixar essa teoria sobre esse conteúdo, vou resolver aqui alguns exercícios, tá? Primeiramente, né, vou determinar coordenadas cartesianas ou polares de alguns pontos. No item A, nós temos o ponto P, perdão, com coordenadas polares. Então, eu vou ter que encontrar coordenadas cartesianas. E no item B, o ponto P está em coordenadas cartesianas e vou ter que encontrar em coordenadas polares. Antes de resolver no modo tradicional, eu gosto bastante de chegar aqui e representar isso graficamente, para que o aluno possa entender um pouquinho melhor. Aqui eu tenho o eixo polar, né? E eu vou ter então o ponto P. O ponto P, nós podemos ver que ele tem a distância dele ao polo, a origem, é 2 unidades, comprimento. E o ângulo que o segmento OP forma com o eixo polar é de π sobre 2 radiano, ou seja, 90 graus. Então aqui eu vou ter um segmento OP fazendo um ângulo de 90 com o eixo polar. Dessa forma, que eu vou colocar um ponto, né? Ponto P vai estar aqui. Aí eu tenho um ponto P. Eu sei que esse ângulo aqui é π sobre 2, o meu θ. E aqui nós temos o eixo polar, né? Então, esse segmento vermelho ele tem 2 unidades de comprimento, ok? Dessa forma, fica bem claro que se eu falar que aqui é x, aqui vai ser y, né? E esse eixo, esse segmento OP estaria sobre o eixo y. Então eu sei que aqui vai ter que ser o ponto, em coordenadas cartesianas, vai ter que ser o ponto x igual a 0 e y igual a 2. Eu sei que x é igual a ρ vezes cosseno θ. E o y é igual a ρ vezes o seno θ. Ok? Dessa forma, eu só tenho que substituir aqui, porque eu sei quanto que vale ρ e quanto que vale o cosseno e seno de π sobre 2. ρ é 2, né? Aqui. Então, eu ponho 2 aqui, 2 aqui. Cosseno de π sobre 2 e aqui é seno de π sobre 2. 2 vezes 2 vezes. O cosseno de 90 graus de π sobre 2 é 0. E o seno dele é 1.
Então aqui eu sei que o x vai ser 2 vezes 0, ou seja, 0. E o y vai ser 2 vezes 1, ou seja, 2. Então, realmente, ponto P é o ponto 0, 2 em coordenadas cartesianas. E lembrando que essa parte aqui só foi um rascunho. Tá? O que vai ser usado como resposta é essa parte aqui. Ok? Continuando aqui, nós temos no item B que o ponto P é o ponto 1, 1. Ou seja, está em x igual a 1, y igual a 1. Está em coordenadas cartesianas. Eu também vou esboçar esse ponto aqui, no caso, em coordenadas cartesianas, né? Então, vamos colocar aqui os eixos y e x, né? Lembrando que isso aqui é só um esboço para entender melhor. Ok? E dessa forma, x igual a 1, y igual a 1. Então, teríamos esse ponto aqui. O ponto P. Aí, se eu for associar o eixo x ao eixo polar, eu teria aqui, né, uma origem, né? Eu vou ter que ter um segmento AP, que parte da origem, ou seja, do polo, indo até o ponto P. O meu trabalho aqui é descobrir que ângulo é esse, ângulo θ, e quanto que mede esse segmento OP. Ou seja, ele vai ser o meu ρ, certo? Então falta achar o ρ e o θ. Dessa forma, eu tenho que ter umas relações aqui para eu saiba usar para encontrar essas coordenadas. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho, além dessas coordenadas aqui, dessas relações, melhor dizendo, eu tenho que ρ ao quadrado, por exemplo, e ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Ou seja, ρ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pode ser uma maneira de eu encontrar o ρ, né? Porque como eu tenho x e y, eu posso usar essa relação. Então, ρ é igual, eu coloco aqui a raiz, né? E eu coloco x e o y ao quadrado. Como x e y são iguais a 1, eu sei que aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 2. Eu já achei o ρ. Tá? Lembrando que como que seria as coordenadas polares, né? Seria ρ e o θ. Então, ρ eu já tenho. Como que eu posso descobrir o θ? Eu tenho que ter uma relação, provavelmente, com seno e cosseno. Né? Por exemplo, eu tenho aqui essa relação aqui. Né? E essa aqui também. Posso usá-las. Né? Porque, como eu sei quanto que vale o x e o ρ, eu vou achar o cosseno. E o seno também. Então, isolando, né? Cosseno de θ vai ser igual a x sobre ρ. Ou seja, x como vale 1 e ρ vale raiz de 2, racionalizando, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ vai ser a mesma coisa, né? Só que é y sobre ρ. Então isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo aqui, em uma volta só, em 2π, digamos assim, seria o ângulo de 45 graus, ou seja, π sobre 4, radiano, ok? Como temos aqui o seguinte, podemos então representar dessa maneira, né? Então, ponto P vai ser ρ, que é raiz de 2, e π sobre 4, ok? Em alguns momentos, alguns materiais, nós vemos que poderia, né? Se eu for girar esse segmento OP, né? Girar aqui e parar aqui no mesmo ponto, eu vou continuar estando no ponto em coordenadas cartesianas 1, 1, né? Então, em alguns materiais, é uma atenção sobre isso.
que é você considerar infinitas voltas, né? Então, poderia ser uma resposta, colocar raiz de 2 e sobre 4, mais infinitas voltas completas, né? Para parar no mesmo ponto. A gente sabe que em radiano, uma volta completa é 2π, né? Mas como que eu represento infinitas voltas completas? Seria 2kπ. Porque esse k, sendo inteiro, tá? Sendo inteiro, né? Então k pertencente aos números inteiros, né? Eu teria 2 vezes 1, 2, 2π, uma volta. K igual a menos 1, então seria menos 2π, é uma volta, só que no sentido horário. De qualquer forma, eu sempre vou dar uma volta e vou parar no mesmo ponto, tá? Onde está localizado em coordenadas cartesianas o ponto 1. Então, essa seria uma maneira mais completa em responder essa questão. Continuando agora num outro tipo de exercício, que aqui no caso não são pontos apenas, são curvas. Nós temos aqui curvas em coordenadas polares, né? Temos que encontrar suas equações cartesianas. Olhando essa primeira curva aqui no item A, nós temos que ρ igual a 2, a única informação, tá? Então eu teria o eixo polar, né? Teríamos o polo e o segmento OP, né? Seria um segmento em que o ρ é igual a 2. Não tem informação nenhuma sobre o ângulo. Então, nesse caso, nós não temos apenas um ponto, temos uma curva mesmo. Que tipo de curva? Eu vou mostrar aqui para vocês. Seria um círculo, tá? Então, eu teria que usar esse compasso. Então, vamos imaginar o seguinte, que temos uma família de pontos em que forma um círculo em que seu raio é 2, tá? Então, isso aqui iria representar essa curva, tá? Então, a gente já sabe que a gente vai ter que encontrar uma equação de uma circunferência em coordenadas cartesianas. Como é que seria isso, né? Nós sabemos que ρ seria ρ é igual a raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu substituir ρ por 2, eu teria 2 igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu agora elevar ao quadrado dos dois lados, nós sabemos que vamos ter 4 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então está aqui. Essa é a circunferência coordenadas cartesianas que representa essa curva, ρ igual a 2. Vendo agora o item B, nós temos que a curva é representada pelo ângulo θ igual a 3π sobre 4. Aqui também eu vou marcar, vou usar aqui o eixo polar, botar aqui o polo, origem, né? E olhar para esse ângulo aqui, nós sabemos que isso aqui equivale a 3 vezes 45 graus, né? Então isso aqui é um ângulo de 135 graus. Nós teríamos um ângulo P, um ponto P, ou melhor, uma curva P, uma curva com pontos P, digamos assim, forma com o eixo polar um ângulo de 135 graus, 3π sobre 4 radiano. Então, nos baseando nisso aqui, vou pegar aqui uma ferramenta para ficar bem mais preciso. Tá bom. Dessa forma, eu colocar aqui 135, né? Então, vou colocar mais ou menos aqui. Temos
curva, né? Entre aspas, seria essa, né? Seria uma reta, tá? Porque eu tenho infinitos pontos em que vai formar com o eixo polar esse ângulo, tá? Então eu teria aqui, pelo menos, uma reta que passa aqui, tá? Pronto. E esse ângulo aqui é o ângulo de 3π/4, ok? Então eu tenho que encontrar a equação de uma reta. Para encontrar a equação de uma reta, eu preciso de quê? Preciso do seu coeficiente angular, tá? E o coeficiente angular, gente, é o nossa tangente, tá? Tangente de θ. Então seria a tangente de 3π/4, ok? E como ele passa pelo polo, ele passa pela origem, lá em coordenadas cartesianas. Então fica mais fácil ainda. Como é que eu trabalho com tangente mesmo? Eu sei que a tangente de θ é igual a y sobre x, né? Foi uma relação que nós achamos anteriormente. Quem é y e quem é x? Y é igual a ρ seno θ, né? Perdão. E o cosseno θ. Nós podemos eliminar isso aqui, né? Então teríamos seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. A gente já sabe quanto que é a tangente mesmo. Só verificando aqui. Seria o seno e o cosseno desse ângulo 3π/4. Quanto que é o seno de 3π/4? Tá na parte positiva do y. Então é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno vai ser negativo. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, corto um com o outro. Vai ser menos 1. Então, a nossa reta seria y menos y0 igual ao m, né? Ou seja, menos 1 vezes x menos x0. Só que como ele passa na origem, esse y0, x0 eu posso usar, vai ser 0, 0. Então, nossa reta vai ficar apenas y igual a menos x. Essa é a reta ou a curva, entre aspas, né? Que temos no item B. Agora, elevando o nível das questões, eu peguei aqui, né, selecionei 3 questões, perdão, de uma P antiga. Todas as 3 vão se basear na informação que vocês estão vendo aí sobre uma cônica, né? Vocês podem reparar que a coordenação, no caso especificamente aqui do CEDERJ, dessa disciplina, substitui o ρ pelo R, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É o comprimento do segmento OP, tá? Então, dessa forma, R é dado por isso aqui. Então, eu tenho que usar essa informação para responder as questões 5, 6 e 7. Na 5, simplesmente está pedindo para determinar a equação dessa cônica em coordenadas cartesianas. Então, antes de fazer isso, né, e substituir tudo aqui por relações que tenham coordenadas cartesianas, nós só temos que entender o seguinte, e seria o melhor caminho é tentar simplificar essa equação aqui, mas inicialmente só vou trocar esse seno de θ. Eu sei que o seno θ é dado por cateto oposto, que no caso é o y, sobre hipotenusa. A hipotenusa do caso aqui é o r. Então, isso aqui que eu vou substituir aqui, tá? Então temos r igual a 5 sobre 1 mais esse y sobre r. Ok? Aí eu vou multiplicar cruzado, digamos assim. Eu vou ter r vezes 1 mais o y
sobre R, fecha parênteses, igual a 5. Multiplicando aqui, usando a distributiva, nós temos R mais R vezes Y sobre R. Aqui eu posso simplificar, né? Então eu vou ter isso aqui igual a 5, né? Então eu tenho que R mais Y é igual a 5. Continuando aqui do outro lado, eu tenho que substituir esse R aqui, que eu quero achar a equação cartesiana, né? De tal maneira que eu tenha x e y aqui nessa equação. Eu sei que isso aqui vai ficar como R, né? É igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ser, né, R mais y igual a 5. Isso aqui vai ser exatamente raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais o y igual a 5. Se eu jogar esse y para cá, para o outro lado, tá? Eu vou ter só a raiz na esquerda. Vai ficar igual a 5 menos y. E aqui eu elevo ao quadrado. Elevando ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui 5 menos y ao quadrado. Elevando ao quadrado eu consegui eliminar essa raiz, né? E aqui na direita ficou ao quadrado esse binômio. Dessa forma, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu vou expandir. Aqui vai ser quadrado primeiro, né? 25. Menos 2 vezes 5 vezes y. Então vai dar menos 10y. Mais o quadrado segundo aqui, que é y ao quadrado. Dessa forma eu posso simplificar aqui. E vai sobrar x ao quadrado igual a 25 menos 10y. Isso aqui representa uma parábola. Se você quiser isolar o y, não tem problema nenhum. Isolando o y, nós teríamos que x ao quadrado menos 25. E tudo isso. E aqui ficaria o 10 e o sinal negativo aqui fora, né? Eu posso colocar assim, por exemplo. Aqui seria a equação de uma parábola. Então você tem que classificar, lembra? Além de achar a equação cartesiana, bom, temos que a curva é uma parábola. Continuando agora na questão 6, temos o seguinte, que temos que determinar quais elementos da curva, né? Que no caso vimos que é uma parábola. Aí tem uma pegadinha aqui para o aluno, né? Que, dependendo da curva, você não vai ter centro, e o vértice, ok? Vai ter um foco, uma reta focal, ok? E uma diretriz. Parábola é isso que a gente vai analisar, né? Aí aqui a parábola que nós achamos é y igual a menos, vou até mudar um pouquinho aqui, 1/10, menos 1/10 vezes, entre parênteses, x ao quadrado menos 25. Ok? Dessa forma, eu vou aplicar a distributiva aqui. Eu vou ter y igual a menos quadrado 10, e aqui mais 5 sobre 10. Aqui, eu simplificando 5, fica 5, e aqui 2. Então, eu tenho, quando isso para o outro lado, eu vou ter y menos meios igual a menos x ao quadrado sobre 10. Ok? Dessa forma, eu tenho que o nosso coeficiente aqui é menos 1/10. Menos 1/10.
aqui é igual a menos 1 sobre 4p. Vou ter que achar esse p aqui. Ele é a distância, né? Entre vértice à diretriz, né? É o foco da parábola. Então, analisando aqui, nós temos menos 1, então o 10 é igual a 4p. Fazendo isso, 10 é igual a p, ou seja, p é igual a 10 dividido por 4. É a mesma coisa que 5 meios. Pronto. O que nós temos que descobrir? O vértice. O vértice da parábola é tranquilo. Temos aqui e o vértice da parábola. Olhando essa equação aqui dessa forma que está aqui, nós temos que 0 em x, né? E em y é 5 meios. Então, coloco aqui, né? Vértice igual a 0, 5 meios. Ok? Vamos achar o vértice. Foco e diretriz. É isso que a gente vai ter que achar. E reta focal. Reta focal, essa parábola aqui é de concavidade voltada para baixo, né? Coeficiente negativo aqui. Então, basicamente, fazendo um osso aqui rapidinho. E teríamos uma parábola, né? Onde seu vértice é x igual a 0, y igual a 5 meios. Então, vamos supor que a cavidade voltada para baixo. Ok? Vamos ter um foco que a parte inferior aqui da parábola e uma reta diretriz fora. Essa reta diretriz aqui, e teríamos um foco e vamos analisar se vai estar na parte superior do y ou na parte inferior. Ok? O que vai me dar essa informação? O nosso P, que vale 5 meios. Ok? Então é só em relação à altura. Se o vértice, nós temos aqui, tem uma altura de 5 meios, e nosso P são 5 meios, e aqui tem uma discordância em relação ao gabarito prova, tem um erro, então eu vou descer aqui, né? Aqui. Eu vou descer e vou parar aqui na origem. Tá? Então, o nosso foco é na origem. Okay? E a reta diretriz é y igual a 5 meios, né? Que é o y do vértice, mais 5 meios, que é o p. Ou seja, 10 meios, que vai dar 10 sobre 2, né? Ou seja, y igual a 5. Então, já temos reta focal. Seria a reta onde está o foco, ou seja, o eixo y, mais conhecido como x igual a 0. Foco, origem, diretriz, é a reta y igual a 5. Então temos aqui diretriz, foco, reta focal e o vértice. Temos agora que simplesmente na questão 7 fazer um esboço, né, dessa curva, dessa parábola. Então, dessa forma, temos aqui, vou traçar aqui eixos, né? X, o eixo Y. E sabendo, né, que o vértice está no ponto 0, 5 meios, vou passar aqui então é 1, 2, 3. Então, 5 meios seria aqui, ok? O ideal seria que eu descobrir quais são as raízes, né? Então,
resolvendo a equação, tem que ter aqui y igual a zero, né? Então eu tenho 0 menos 5 meios igual a menos x ao quadrado sobre 10. Passando o 10 para multiplicar aqui, ou menos 10, eu teria x ao quadrado, né? Menos 5 vezes menos 10 vai dar 50 sobre 2. Então eu teria x ao quadrado igual a 25. Então as raízes são mais ou menos 5. Então marcando aqui, tentando obter uma mesma graduação, tá? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 5, aqui é menos 5. Aqui no vértice nós temos 5 meios, né? Então nossa curva, parábola, seria algo assim. Tá? Agora, seria um esboço da nossa parábola. Daí, ele quer... Quais são os principais elementos, né? Eu tenho o vértice, eu tenho as raízes. Provavelmente aqui em GA vai ter um critério de correção para obter os focos, né? Nós sabemos que tem focos e, ou melhor, o foco, né? No caso da parábola, e esboçar a reta diretriz e chamar a atenção, né? Basicamente o que a gente fez na questão anterior. Chamar a atenção de qual reta é a reta focal. Então, fazendo aqui, nós temos o seguinte. A gente viu que o eixo, ou melhor, o foco é a origem, né? Então, eu vou botar aqui foco 0, 0. Nós vimos também que a diretriz é a reta y igual a 5, né? Então temos aqui menos 1, perdão, 1, 2, 3. Então teríamos aqui 4, 5. Vem aqui, traça essa reta. Aqui. Chama, né? Reta de diretriz, né? Y igual a 5. Beleza? O foco. Então, vou botar aqui. Reta. Diretriz. Reta diretriz, o foco, o vértice. Vértice. Então é 0, 5 meios. Raízes aqui, né? São as interseções. Assim. E o eixo focal, né? Eixo focal. X igual a 0. Eixo focal. Então, esse aqui seria o esboço dessa parábola.